gente, sejam bem-vindos ao canal Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre plantas aromáticas para extração de óleos essenciais. E para falar sobre esse assunto, nós vamos falar com o nosso entrevistado, o Dr. Nilson Borlina Maia. Ele é pesquisador aposentado do Instituto Agronômico de Campinas, IAC, e também ele é sócio proprietário da empresa Linaques. O Dr. Nilson, ele vai nos contar um pouquinho como saber se a planta é adequada ou não para a produção de óleos essenciais, quais os seus usos, se é rentável, e também vai falar sobre o mercado e sobre a extração dos óleos essenciais. Mas para você que está aí no canal, eu peço que você se inscreva no canal, também que você compartilhe esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, compartilhe com seus amigos e compartilhe com as pessoas do seu trabalho também. Para nós é muito importante, cada inscrito, é muito importante também esse compartilhamento para que nós possamos estar trazendo outras pessoas no canal, tá bom? Dr. Nilson Borlina Maia, seja muito bem-vindo ao canal Quest Interativo. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa entrevista, desse trabalho super bacana que a Elaine está fazendo. Para mim é um orgulho, um prazer estar aqui participando disso. Dr. Nilson, muito obrigado por ter aceito o convite do canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria poder receber você no nosso canal. E nós queremos saber então o que é planta aromática e o que significa óleos essenciais. Bom, o que é planta aromática? A planta aromática não é uma classificação técnica, uma classificação botânica. É simplesmente um conjunto de plantas que emitem ou produzem alguma coisa que produz algum cheiro, que a gente possa sentir algum aroma. Então, não é uma classificação, na minha opinião, não muito boa, porque pega desde plantas como um eucalipto, que é uma árvore imensa, que tem uma série de necessidades de cultivo, de vegetação, muito diferente de uma salsa, que também é uma planta aromática, porém pequena, cultivada em canteiros, que outras necessidades. Isso tudo é planta aromática que está entre esses dois tipos de planta. Então a gente tem capins, tem árvores, arbustos e praticamente todos os gêneros botânicos de planta. Óleo essencial é o produto que a gente extrai dessas plantas aromáticas. O óleo essencial, ele tem óleo, eu costumo dizer, só no nome, tá? Porque não é um óleo lipídico verdadeiro, não é um óleo que tenha que tem ácidos graxos presos em um triglicerídeo, como acontece com os outros óleos que a gente está habituado a consumir na culinária, na indústria, como óleo de soja, óleo de amendoim, assim por diante. Os óleos essenciais, eles são uma mistura de substâncias, não é como o açúcar ou como os óleos fixos, ou os óleos que são muito estáveis, são moléculas muito homogêneas. Os óleos essenciais de plantas aromáticas são uma mistura de substâncias de diversas naturezas químicas. Então você tem terpenos, sesquiterpenos, cadeias aromáticas das mais diversas que estimulam o nosso epitélio olfativo, que está nessa região, e faz com que a gente sinta o aroma no cérebro, né? A gente sente o aroma no cérebro. Posso explicar posteriormente como que são extraídos essas moléculas. Na verdade, esse conjunto de moléculas se separam quando a gente coloca essas moléculas na água, elas se separam da água, porque elas não conseguem serem diluídas pela água. Então, isso acontece de uma maneira muito parecida quando a gente coloca óleo de soja ou óleo de amendoim dentro da água. E por causa disso que foi dado esse nome errado, né, de óleo, e daí essencial. A origem desse nome, óleo essencial, é antiga. Isso vem da época em que se acreditava que toda a matéria era constituída de diferentes proporções de elementos
essenciais como terra, fogo, ar e água. Os alquimistas naquela época, isso estamos falando do século XVI, século XIV, buscavam alguma coisa que, além desses 4 elementos que os gregos já acreditavam que toda a matéria era formada por eles buscavam um 5º elemento e que desse a alma, que desse a vida às coisas. Então, na busca desse 5º elemento, né, dessa 5ª essência da matéria, os alquimistas começaram a trabalhar bastante com plantas aromáticas, porque uma planta aromática, você colocava ela num quarto, num recinto, e depois que você retirava essas plantas de lá, você poderia perceber ainda que existia ali alguma coisa da planta, mesmo a planta não estando lá, era o aroma. E isso daí levou o pessoal a trabalhar com uma série de destilações, né? E um dos métodos que foi feito é a destilação por arrasto de vapor, que até hoje é usado. E nessa busca desse 5º elemento essencial, se observou que tinha aquele óleo que se separava da água, né, mas que na verdade não é óleo, e que se passou a chamar de 5ª essência. Então daí, a partir dessa nomenclatura, que se passou a chamar essência, óleo essencial, e na verdade nós estamos tratando da mesma coisa, que é esse óleo essencial que é obtido a partir de um processo que chama destilação por arrasto a vapor. Dr. Nilson, conta pra gente como saber se uma planta ela presta ou não para a produção de óleos essenciais. Normalmente, para saber se uma planta se presta a produzir óleo essencial, isso é muito comum quando a gente está trabalhando na busca de novas espécies, a gente faz uma destilação piloto, tá? Uma destilação em laboratório, às vezes até em indústria mesmo, onde a gente coleta uma parte dessa planta, ou um grande volume dessa planta, coloca no destilador, e daí a gente faz uma destilação ao longo de um tempo e calcula o rendimento da produção desse óleo, vê se é viável economicamente ou tecnicamente essa extração. Tá? Dr. Nilson, falando um pouquinho agora de óleos essenciais, quais são os seus tipos de uso? Os óleos essenciais são usados numa gama muito grande de indústrias, tá? A gente poderia citar, o que chama mais atenção é a indústria de perfumaria, por razões óbvias, né? Porque chama atenção o cheiro, mas às vezes nem sempre as pessoas percebem que a indústria de alimentos, a indústria de higiene, além da indústria de farmacêuticos e indústria química, também utilizam óleos essenciais, tá? A perfumaria é como um dos principais componentes dos perfumes. Os cosméticos, né? Nem sempre o óleo essencial é um princípio ativo, porém é sim um agregado para dar aroma aos cosméticos. A mesma coisa nos produtos de higiene, sendo que os óleos essenciais têm uma característica muito importante, que eles têm uma ação antigênica, ou seja, eles fazem com que os micro-organismos tenham mais dificuldade para se desenvolverem na sua presença. Não é à toa que praticamente todos os produtos de limpeza doméstico têm cheiro de eucalipto, porque além de ser um aroma agradável para a maioria das pessoas, ele tem uma ação bactericida e bacteristática muito, muito importante. Então, você usa os produtos com óleo essencial de eucalipto e vai conseguir uma limpeza, uma diminuição da carga bacteriana que você tem naquele ambiente. A indústria farmacêutica também usa os óleos essenciais não só para aromatizar os remédios, tá? Mas também muitos dos óleos essenciais têm efeito terapêutico, né? Um dos exemplos interessantes que a gente tem é uma indústria brasileira que desenvolveu um produto anti-inflamatório com óleo essencial de uma planta nativa brasileira. Esse é uma patente mundial hoje, em que esse óleo essencial da erva baleeira tem uma eficácia muito grande no tratamento de inflamações, né? Ele pode ser usado topicamente, pode ser usado internamente também, mas tem um problema de patente nessa coisa de uso interno. Mas a indústria química também
utiliza muito óleo essencial, muita coisa que a gente consome da indústria de química fina é óleo essencial ou no seu estado bruto, ou o que eles costumam fazer também bastante é pegar o óleo essencial de uma planta qualquer e separar esses componentes em outros componentes mais puros e usados em diferentes produtos, né? Recentemente também, para minha surpresa, os óleos essenciais estão sendo usados até na indústria de turismo. Tem surgido cada vez mais situações de indústria de turismo rural que coloca destiladores e faz a destilação de óleo essencial como uma parte da atividade turística dessa região. E também, ultimamente, as indústrias de produtos agrícolas estão incorporando óleo essencial devido a uma série de fatores que os óleos essenciais atuam nas outras plantas. Então, a indústria de fertilizantes e defensivos agrícolas também estão usando cada vez mais óleos essenciais. Dr. Nilson, quais são as principais plantas aromáticas para cada tipo de uso de óleo essencial? Os principais produtos, as principais plantas utilizadas nos produtos, é muito difícil de falar. Por exemplo, na indústria de perfume, o que me vem à cabeça no momento é a alfazema, que é um aroma muito gostoso, mas a indústria de aromas de cosméticos usa gerânio, o pau-rosa, que é uma árvore que inclusive está em processo de extinção devido ao uso indiscriminado, a extração indiscriminada que teve dessa planta amazônica em busca do seu óleo essencial. É um óleo essencial que dá no tronco do pau-rosa, que é uma árvore de desenvolvimento lento. E é um perfume delicioso, praticamente um perfume pronto, o óleo de pau-rosa. E durante meados do século XX, houve uma exploração muito grande da indústria de perfume, da indústria de higiene pessoal, também se usava óleo essencial de pau-rosa para fazer sabonetes até, não só perfumes finos. Isso daí fez com que o pau-rosa fosse praticamente extinto. Isso foi uma parte grande do meu trabalho no IAC, onde eu tentei buscar o linalol, que é uma substância que tem no óleo de pau-rosa, que dá a principal característica desse cheiro do pau-rosa. Eu mostrei que era possível a gente conseguir esse linalol no manjericão. Então é possível você pegar uma outra planta que produza a mesma substância e evitar essa atividade, né, que degrada o ambiente, uma exploração predatória do pau-rosa, utilizando uma planta que tem uma agricultura estabelecida, de fácil multiplicação, que é o caso do manjericão, que é um arbusto pequeno. Mas tem outros exemplos. A menta, por exemplo, é bastante utilizada na indústria de alimentos ou de higiene pessoal. Eu costumo dizer que talvez a primeira coisa que a gente consome no dia é óleo essencial, porque você acorda, escova os seus dentes, você está usando o óleo essencial de menta, que é usado na maior parte dos dentifrícios. Os produtos de higiene, como já falei, o eucalipto é muito importante na higiene de casa, de higienização de ambientes. Os fármacos, tem uma série de plantas. A erva baleeira é o exemplo que eu gosto mais de citar, porque é um exemplo brasileiro, de planta brasileira, desenvolvido por pesquisadores e por uma indústria brasileira, e que saiu desde a descoberta, né, que era usado na região do litoral paulista, né, usado como anti-inflamatório. Isso chamou a atenção dos pesquisadores de uma indústria e chegou ao desenvolvimento de um remédio que hoje pode ser comprado na farmácia e receitado por médicos. A indústria química usa uma série de plantas. O óleo de laranja, por exemplo, que é praticamente só D-limoneno. A maior parte do óleo de laranja é composto por uma única molécula que chama D-limoneno, e esse óleo é utilizado desde esses antidesengraxantes, né, em spray que se usa, até em produtos agrícolas. A indústria de fertilizantes e defensivos tem usado bastante o óleo de laranja para os seus produtos. Dr. Nilson, conta pra gente agora
se é rentável o cultivo de plantas aromáticas por pequenos produtores e também que escala de produção é ideal. A rentabilidade da exploração de óleos essenciais e de plantas aromáticas é muito difícil de falar, porque ela depende muito da sua situação, tá? E de que mercado você está querendo atingir. De modo geral, ela é rentável porque os óleos essenciais têm uma característica de terem um valor agregado muito alto. Então, você consegue armazenar, por exemplo, 1 hectare de planta aromática, de produto de 1 hectare de planta aromática na forma de óleo essencial, um tambor de 50 litros ou 200 litros. Enquanto que 1 hectare de milho, por exemplo, você tem que ter um lugar para armazenar 6 toneladas de milho. Então, isso daí facilita muita coisa e faz com que esse pequeno volume tenha um valor muito alto. No entanto, o custo de produção de óleo essencial nem sempre é baixo. As pessoas costumam, quando começam a estudar, percebem que o óleo de rosa, que é um dos óleos mais caros, né, custa alguns milhares de dólares 1 quilo, ficam muito entusiasmados, né, falando, eu vou produzir óleo de rosas, vai dar muito dinheiro. No entanto, 1 hectare de óleo de rosa, 1 hectare de cultivo de rosa, produz muito pouco óleo, né? E o volume consumido pela indústria de óleo de rosas não é tão grande. Então a rentabilidade é muito difícil. Existem 2 mercados muito distintos. Existem as grandes empresas, tá, que produzem os grandes os perfumes e alimentos e produtos de limpeza em grandes multinacionais, que são atendidas por indústrias de aromas específicos, então, que também são multinacionais. Então, essas marcas famosas de alimentos, de perfumes que a gente conhece, elas não compram o óleo essencial diretamente de um produtor, elas compram de outras multinacionais, tá, que estão espalhadas pelo mundo, que por sua vez compram esses óleos de grandes produtores espalhados no mundo inteiro. Então, às vezes, o patchouli que nós estamos consumindo num produto de uma grande empresa de aromas, ele está sendo comprado de uma outra multinacional que está na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, que está comprando de um produtor da Índia, tá? E esse mercado é muito difícil para o pequeno agricultor do Brasil entrar. No entanto, existe um outro mercado menor, capilarizado e regional, que esse sim eu acho que é um mercado muito interessante para o agricultor brasileiro. As pessoas que têm, as indústrias, as pequenas indústrias de aromas ou de fabricantes de perfumes, de cosméticos ou de alimentos regionais, elas têm muita dificuldade de comprar esses óleos essenciais dessas grandes multinacionais que vendem óleo essencial para as outras multinacionais. Então, até esse óleo essencial chegar para ela, ele passou por tantos intermediários que esse óleo essencial chega num valor muito alto e com uma qualidade que nem sempre é garantida. Quando essas indústrias têm um produtor de óleo essencial ali perto dela, ela tem, além da garantia de qualidade, ela pode pagar um valor mais baixo do que ela pagaria para esses atravessadores para o agricultor, e para o agricultor esse preço é bem mais elevado do que aquele que ele obteria se fosse vender para essas grandes multinacionais. Então, os maiores sucessos que eu vejo na produção de óleos essenciais são de empresas médias e pequenas que produzem o óleo para atenderem um mercado local. Esse mercado capilarizado, apesar de ser na região pequena, ele é bastante rentável. A área para produzir planta aromática vai depender muito do mercado que você quer atingir. Então, pode ser de centenas de hectares, se você for atender essas grandes empresas de multinacionais, até fração de hectares, se você for atender o mercado local. O importante também na produção de óleo essencial é que, além de você ter uma área agrícola,
você tem que ter um equipamento de destilação. É muito semelhante com o que acontece com a produção de cachaça, por exemplo, que normalmente os agricultores estão mais habituados, conhecem mais o sistema de produção de cachaça. Não basta produzir a cana, você tem que ter um alambique para fazer a destilação. No caso de óleos essenciais é até mais simples, porque você não tem o processo de fermentação, você simplesmente pega a planta, coloca no destilador e já obtém o óleo essencial. Porém, esse destilador é que vai te limitar a capacidade de produção. Então, não adianta você ter um pequeno destilador que tem a capacidade para destilar 20 kg de óleo essencial por batelada e ter 10 hectares de plantas. Então, você tem que ter um equipamento adequado a esse volume, essa área que você tem cultivado, e que, por sua vez, ela é função do volume de óleo que você vai ser comercializado. Existem casos, desde pessoal que tem destiladores praticamente pilotos, com capacidade aí de 50, 100 kg de óleo de planta, em que você consegue produzir alguns ml de óleo essencial, mas esses poucos ml de óleo essencial são suficientes para você atender uma farmácia de manipulação ou uma pequena fábrica de sabonete. Existem casos de você tem destiladores com capacidade de 1 metro cúbico ou 5 metros cúbicos, daí você consegue produzir já algumas centenas ou até milhares de litros de óleos essenciais que você pode atender uma indústria química, uma indústria farmacêutica de maior porte. Dr. Nilson, vamos falar de mercado. O mercado, ele é facilmente acessível? Onde e para quem vender as plantas aromáticas? A acessibilidade ao mercado de óleos essenciais é relativamente difícil. Um dos principais motivos, na minha opinião, é que o Brasil não é um país que tem a tradição de produzir óleos essenciais, com exceção do óleo de eucalipto e óleo de laranja, que são dois óleos que, na verdade, são subprodutos de outra indústria. No caso da laranja, a gente é um dos maiores produtores de óleo essencial de laranja do mundo, porque a nossa indústria de suco, produz no processo de concentração de suco, no esmagamento da laranja de concentração de suco, você tem uma produção muito grande de óleo essencial, que é praticamente um subproduto da produção de suco. Esse óleo essencial, ele entra no mercado com preço bastante baixo em relação aos outros tipos de óleo essencial, e o próprio processo de extração é diferente do que se usa para as outras plantas, porque é um óleo essencial que se obtém na indústria de sucos, de concentração de suco. O óleo de eucalipto, apesar de ser o processo de destilação por arraio de vapor, esse processo normal que quase todo mundo usa, ele também é quase que um subproduto da exploração do carvão ou da madeira do eucalipto. Então, grandes produtores de carvão e de madeira de eucalipto pegam uma parte das folhas desse eucalipto e destilam o óleo. E como a nossa lavoura de eucalipto, a nossa área de eucalipto é muito grande, as poucas pessoas que fazem isso daí, comparando com o resto da produção de eucalipto do Brasil, são poucas, mas é o suficiente para fazer o Brasil ser um dos principais produtores de óleo de eucalipto. Então, essa produção são produções feitas em grandes empresas, grandes destilarias. No entanto, existem a escala menor de gente que tem destiladores aí de 2, 3 metros cúbicos, que atendem pequenas fábricas de cosméticos regionais, e até gente que tem destiladores bastante modestos, de 20 quilos, 50 quilos de planta, mas que consegue atender essas indústrias locais e daí eles mesmos produzem sabonete, velas aromáticas e agregam valor nesse óleo essencial. Então, quando a pessoa está vendendo o seu óleo essencial dentro da vela que ela produz, dentro do sabonete que ela produz, ela tem um valor daquele óleo essencial muito mais elevado. E uma coisa importante que acontece nisso é que quando a pessoa produz o seu próprio óleo essencial, ou a sua indústria de cosmético compra de um produtor específico,
esse produto que ela está fazendo, o produto final, o sabonete, a linguiça, o salame, ele é muito característico, então ele fica muito diferente daquele produto comercializado pelas multinacionais. Então essa característica regional agrega muito valor naquele produto. Então um cosmético feito com uma lavanda de tal região dificilmente vai ser copiado pela grande multinacional, porque ela não tem condição de fazer aquela produção para o mundo inteiro. Isso é um grande problema para as multinacionais que têm esses produtos mundiais, porque na verdade elas não conseguem diferenciar o seu perfume do seu concorrente, elas não conseguem diferenciar a sua pasta de dente da sua concorrente, porque a matéria-prima que elas compram são todas originadas daquelas mesmas empresas, grandes empresas multinacionais que fornecem óleo essencial para todas elas. Então elas têm uma dificuldade muito grande de diferenciar o seu produto. Quando você trabalha com um pequeno agricultor, isso é muito interessante, muito semelhante com o que acontece, por exemplo, com a produção de vinho na Europa. Então você vai na França, na Itália, em Portugal, você tem pequenas regiões que produzem vinhos muito específicos que alcançam alto valor agregado. Não são produtores com capacidade de produzir milhões de litros de vinho, produzem pouco, porém vinho de alta qualidade, com valor agregado muito alto. Isso também acontece com óleo essencial e, na minha opinião, isso daí é uma característica que o Brasil tende a ir. Então nós vamos ter grandes óleos, né, produzidos com pequenos volumes, que vão ser matéria-prima de produtos de elevado valor agregado. Dr. Nilson, vamos falar um pouquinho sobre extração de óleos essenciais. Quais são os métodos de extração de óleos essenciais? Quais os equipamentos que são utilizados? E se eles são caros, se eles não são caros? Quanto que a pessoa tem que investir para poder estar extraindo os óleos essenciais? O principal método de obtenção de óleo essencial se chama destilação por arrasto de vapor. Essa destilação por arrasto de vapor, como o próprio nome diz, consiste em você passar vapor de água pelas normalmente folhas, mas pode ser tronco ou raízes de plantas. E esse vapor que você gerou numa caldeira ou num sistema que gera vapor, pode ser elétrico, a gás ou a lenha, você vai gerar um vapor que você vai injetar dentro de um recipiente que nós chamamos de dorna, onde você coloca normalmente as folhas ou os troncos moídos da planta, e na passagem desse vapor por essas folhas, ele vai aquecer esse material, vai fazer com que as glândulas oleíferas, que é onde ficam guardados, a planta acumula esse óleo. Com o aumento da temperatura, essas glândulas se rompem e aquele material volátil que estava armazenado nessas glândulas passam para aquela atmosfera e são arrastados pelo vapor, que vão em direção a um condensador. Nesse condensador você faz uma troca de calor com água fria que passa por um sistema de tubulação por dentro daquele vapor quente, que está, além de ser o vapor de água quente, tem essas substâncias que foram extraídas das folhas. Nessa troca de calor, tanto o vapor da água quanto essas substâncias volatilizadas retornam para o seu estado líquido. Esse condensado cai num vaso em que é feita a separação. Normalmente os óleos são mais leves que a água. Como essas substâncias são immiscíveis, não se misturam com a água, não se diluem na água, eles flutuam como óleo, daí vem o nome errôneo, né, de óleo essencial. Eles flutuam nesse vaso separador e você retira por baixo a água, que daí recebe o nome de hidrolato, e o óleo essencial se retira por cima. Existem algumas plantas que têm óleo mais pesado do que a água, então daí você necessita desenvolver um vaso, fazer um vaso diferente, onde você tira o óleo essencial por baixo e o hidrolato sai por cima. Existem outros métodos também para se extrair óleo essencial, porém não são tão usados. Existe um método, por exemplo, que é a extração com CO2, gás carbônico, no estado supercrítico. O estado supercrítico é um estado em que
de temperatura e pressão em que aquela substância se encontra, e você pode encontrar aquela substância tanto no estado líquido, quanto no estado gasoso, quanto como sólido. No caso do CO2, isso daí acontece em temperaturas muito baixas e sob alta pressão. Então, quando você coloca uma planta dentro desse vaso, sob essa temperatura elevada, essa temperatura baixa e elevada pressão, você vai ter uma diluição daquelas substâncias que vão sair da planta e vão passar para aquela fase líquida do CO2 supercrítico. À medida que você alivia a pressão, esse CO2 vai passar para a fase gasosa e vai ficar somente aquela substância líquida. O problema desse método é que as temperaturas e pressões são muito altas, no caso da temperatura baixa, mas a pressão é muito alta e faz com que o equipamento de extração seja muito caro, né? Porque à medida que você faz pressão em vasos muito grandes, você tem que ter paredes muito grossas de aço inox, o equipamento tem que ser sempre de aço inox, que é muito caro, e daí o equipamento fica muito caro, e todo o sistema de segurança para você trabalhar nessas alta pressão é muito caro. Então, isso daí acaba encarecendo o óleo essencial e também muda bastante a característica do óleo essencial. O outro método são métodos antigos, né, que é o processo de anflorragem, por exemplo, em que método antigo, os egípcios já faziam isso, em que você coloca flores numa camada gordurosa, e as substâncias que estão nessas plantas, né, nessas flores, que são aromáticas, elas vão passar para essa gordura e você vai substituindo de tempos em tempos essas flores, até que você chega num ponto em que aquela gordura está impregnada com as substâncias aromáticas das flores que você colocou, e você usa aquela gordura como um aromatizante, como um perfume. Os egípcios antigos estão enterrados hoje nas pirâmides, faziam isso. É uma maneira de você pegar esse óleo essencial e passar diretamente para um meio oleoso. A acessibilidade do mercado, como eu já falei, eu toquei um pouco no assunto, é muito difícil, principalmente se você quiser atingir as grandes empresas. São empresas que exigem não só grandes volumes, né, mas sempre uma estabilidade de qualidade muito grande, o que é difícil se obter com óleo essencial, porque sempre que você trabalha com um produto natural, uma planta que ela sofre muita interferência de clima, de variação genética, e nem sempre você consegue ter um padrão estável nesse óleo essencial que você produz. As multinacionais conseguem fazerem isso misturando, que eles chamam de blend. Quando você faz essa mistura, esse blend, você consegue nessa mistura, colocando vários óleos essenciais de diferentes origens no mesmo tanque, se um óleo ficou mais rico numa substância do que o outro, você coloca menos esse óleo e mais do outro. No ano seguinte, se aquela substância diminuiu naquele óleo, você põe menos e aumenta o outro, de maneira que você tem uma qualidade mais estável. Quando você trabalha em pequenos volumes, isso é muito difícil para fazer, porque você vai ter só aquela planta que passou só por aquele inverno, que pode ter sido mais chuvoso do que o inverno anterior, e você vai ter uma qualidade diferente de óleo. Isso daí, quando você trabalha em pequenos mercados, é tolerado, é natural que aconteça isso. Há outro problema também que é muito difícil para os pequenos agricultores, é atender às exigências que essas grandes empresas fazem de análise. Uma análise de óleo essencial é feita por um equipamento que chama cromatógrafo, a análise chama cromatografia, e são análises caras, da ordem de R$1.000. Então, se você for fazer análise daquele produto, muitas vezes vai ficar mais caro do que aquela pequena quantidade de óleo que você produziu. Isso daí dificulta a entrada desses pequenos agricultores
nessas grandes indústrias. Porém, esse mercado mais fracionado dessas pequenas indústrias de cosméticos, as indústrias químicas menores, não tem essa exigência. Tá? Elas compreendem que tem essa variação natural e trabalham com isso dentro da sua produção. Isso daí facilita a entrada do pequeno agricultor nesse mercado. Tá? E é também o que dá uma característica diferenciada para esse pequeno agricultor. Doutor Nilson, conta pra gente aí quais são os principais desafios para que uma pessoa, para que um produtor, ele possa estar entrando aí na cadeia produtiva de plantas aromáticas e também na extração de óleos essenciais. Na minha opinião, o principal desafio na produção de óleos essenciais no Brasil é a gente conseguir mostrar para o mundo que nós somos países capazes de produzir bastante óleo essencial de grande quantidade de variedades, não só devido à nossa flora ser muito diversa, mas como a nossa capacidade agrícola ser muito grande. Então nós podemos tanto cultivar plantas exóticas que vieram de outros países aqui, como a gente tem muito a aprender com o que a gente tem aqui na nossa flora natural e que a gente não explora. Eu mesmo participei, logo no início da carreira no IAC, da descoberta de uma espécie na Mata Atlântica, aqui em São Paulo. E essa planta nunca tinha sido descrita botanicamente. Inclusive, Condorcet Aranha, um grande pesquisador do IAC, que já faleceu, identificou a planta, né, que era desconhecida. A gente fez na seção de plantas aromáticas as análises, a gente percebeu que ela tinha uma alta quantidade de metilchavicol, que é uma substância que dá o aroma de anis, e a planta, inclusive o nome científico que ganhou essa planta é Myrcia anisium, né? Graças a esse cheiro que o metilchavicol dá nela, que é parecido com o cheiro do anis. Ou seja, há pouco tempo atrás, né, relativamente pouco tempo atrás, a questão de 30 anos, 20 anos atrás, a gente estava descobrindo espécies aqui no estado de São Paulo, com um potencial aromático muito grande. E o que acontece é que a produção de óleos essenciais, a indústria que consome óleos essenciais, ela está adaptada, seus produtos estão adaptados a trabalharem com óleos que sempre foram produzidos na Europa ou na Ásia. E é muito interessante porque o pessoal acaba não vindo no Brasil, porque o Brasil não tem essa tradição de comprar, de produzir óleo essencial. Então, quando você conversa com executivos, com compradores dessas multinacionais e perguntam, por que você não compra no Brasil? Só a gente não compra porque não tem produção de óleo essencial. E quando você conversa com os agricultores aqui no Brasil, por que você não produz esse óleo essencial? Só a gente não produz porque não se compra. E eu acho que, pelo menos trabalhei bastante nesse sentido, eu acho que a tendência é essa, a gente com o tempo alterar bastante isso. Hoje o Brasil já não é tão desconhecido, né? Eu mesmo tive experiência pessoal disso, de fazer produção de óleo de manjericão aqui no Brasil, levar para empresas, levar para o exterior e as pessoas, os perfumistas gostarem do óleo, né? Falarem, o óleo é muito bom, mas esse óleo não é brasileiro. Eu falo, não, é brasileiro. E as pessoas não acreditam que a gente tem capacidade, tem condição de produzir óleos em quantidade e qualidade muito boa. Isso, graças a Deus, é uma tendência que está mudando e na minha opinião, os agricultores deveriam tentar desenvolver óleos essenciais de alta qualidade que vai ser produzido naquela região para grandes perfumes, para produtos mais finos. Nós temos uma tradição de produzir commodity na agricultura como um todo, mas isso também está mudando. Mesmo na produção de café, a gente já percebe isso claramente, em que tem bastante agricultor produzindo café fino, né, caro, produz uma quantidade pequena, seja ele orgânico, de alta qualidade de bebida, e isso também está, de certa forma, acontecendo com óleos essenciais. A gente tem alguns produtores, não, faço alfazema nessa serra aqui, ela é diferente da alfazema que está sendo feita lá na Serra Gaúcha
e essa fazenda vai ser mais cara. E ao mesmo tempo a gente ainda tem condição de fazer grandes produções, né? A gente tem alta capacidade de produzir capins, então a gente tem capacidade de produzir grandes volumes, por exemplo, de citronela, de capim-limão, e fornecer essas grandes indústrias. Então a gente tem muito desafio para fazer nessa coisa de produção de óleos essenciais no Brasil. Dr. Nilson, mais uma vez eu te agradeço por ter aceito o nosso convite. Eu quero que você deixe aí as suas considerações finais, também o seu contato, principalmente o da sua empresa, da Linax, que é uma empresa de equipamentos para extração de óleos essenciais. Mais uma vez, Elaine, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você nos deu de falar um pouco de óleos essenciais e o contato de alguém que tiver mais interesse pode nos procurar tanto no site da Linax, que é www.linax.com.br, e tenham acesso para a gente conversar e tirar mais dúvidas. Muito obrigado. É isso aí, gente. Dr. Nilson, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu espero aí poder contar com outras entrevistas suas, porque tem assuntos que nós podemos estar abordando separadamente de cada planta. E também, Dr. Nilson, eu sei que você tem o seu lado aí meio esportista, radical, né? Você pratica esporte radical. Isso é muito interessante. E também, eu sei que você também é adepto à música. Então, assim, qualquer dia nós vamos mostrar também o seu lado aí, artista, o seu lado esportivo, viu? Muito obrigado mais uma vez, Dr. Nilson. Deus abençoe você, viu? Um forte abraço. E para você que ainda não se inscreveu no canal Quest Interativo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e também nos seus amigos, nos seus contatos de WhatsApp, tá bom? Então, um forte abraço e até mais. Sexta-feira agora também terá um novo vídeo também no canal. Espero que você não perca. Sexta-feira, às 21 horas, tem um novo vídeo no canal. Um forte abraço para vocês. Até mais!